Boa tarde, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais daqui de Fortaleza. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, falando um pouco do Evangelho. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item 5, o bolo da viúva. Eu vou fazer a leitura dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e depois vou fazer alguns comentários. O bolo da viúva. Jesus, estando sentado de frente do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua inteligência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. São Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A atenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas em certo que deseja em todos completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmo, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sobre a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam
para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer. Se de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que defesa que dizer daqueles que esperam contra que esperam encontrar para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, número 294 e 295. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam. Pelo pensamento de que o bolo do pobre que dá se privando pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas como o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontrar 1000 ocasiões, que procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém tendo o livre gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho. Seu tempo, seu repouso, dos quais podem dar uma parte
aí também está o obolo do pobre e moeda da viúva. Nessa passagem aqui, no capítulo, quando ele diz assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O que ele está querendo dizer com essa passagem? Ele está querendo dizer que a gente deve praticar a caridade, ajudar os nossos irmãos, sem querer nada em troca e sem ostentação, né? Então, simplesmente porque a gente tem um nível de consciência de que é o certo a fazer, como ele fala no sacrifício mais agradável a Deus, no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados misericordiosos, que ele vai dizer que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício das nossas imperfeições, que é a nossa inveja, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade em prol do nosso irmão. A gente deixa de ser o centro das atenções e a gente começa a se colocar mais no lugar dos nossos irmãos, a se importar mais com o nosso irmão, a acolher a dor, o sofrimento do nosso irmão e a buscar ajudar. Esse capítulo ele fala um pouco da caridade também. Caridade, quando a gente ouve falar de caridade, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? É a caridade material. Só que a caridade que o Evangelho fala, ele fala não só da caridade material, mas ele fala também da caridade moral, que é no sentido que a gente pode fazer caridade muitas vezes só em ouvir uma pessoa. Às vezes o irmão ele está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma dor, e aí ele precisa colocar para fora. Ele precisa conversar com alguém. Então, o ouvir é uma forma de praticar a caridade. Você dizer um bom dia, uma boa noite, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o estado que aquele irmão ou aquela irmã ela se encontra. E simplesmente o fato de você dizer um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, você já está praticando a caridade, né? Então, um abraço é um conselho, uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Tudo isso são condições, situações da caridade moral, né? E também fala, nessa passagem que a gente leu, o obolo da viúva, que ele até narra, né, a história da passagem da viúva, né, que todos estavam doando ali, muitos, né, estavam passando e doando em uma quantidade muito grande, né. E aí quando foi na vez da viúva, ela foi lá e colocou 2 moedas, né. E aí Jesus falou que ela tinha doado mais do que todos os outros, né. Por quê? Porque ela doou daquilo que era necessário para ela, do dia a dia, né? Daquilo que fazia parte da necessidade dela. E ela foi lá e doou, enquanto os outros doaram muito, em muita quantidade, mas doaram daquilo que estava sobrando. Ou seja, eles tinham muito, né? E aí tem até uma história, né, que fala que Deus, ele chamou 2 irmãos e ele deu um saco, né? Como se fosse um saco para esses irmãos, e onde todas as caridades, as ações que cada um fizesse ia ser colocado nesse saco, né? E aí o que acontece? Os 2 desencarnam e quando eles chegam na espiritualidade, né? Diz que lá tem uma balança, né? E aí o saco de cada um, né? Quando foi a vez daquele irmão que era o que tinha mais condição financeira, né? O saco dele era muito grande, né? Por quê? Porque ele tinha dado uma quantia grande, né?
enquanto que o saco do irmão, que era um irmão que ele era pobre, ele era pequeno, porque ele não tinha doado muito. Mas quando foi na hora que foi colocado os dois sacos na balança, o que pesou mais foi o saco daquele irmão que era o pobre. E aí o rico questionou. E aí foi onde Deus, né, ele respondeu de acordo com essa passagem do evangelho que a gente leu. Porque ele disse que o rico ele tinha doado muito, mas ele doou daquilo que era supérfluo, daquilo que sobrava. Enquanto que o pobre ele doou daquilo que era necessário para ele do dia a dia, né? Então o evangelho ele traz muito essa questão, né? Ele até cita um pouco da questão da riqueza e da pobreza, que são das provas mais difíceis que a espiritualidade traz como das mais difíceis de nós passarmos, porque na riqueza a gente acaba caindo por conta que a gente acaba pensando só na gente, né? A gente tem muito, né? Muito dinheiro, muitos bens, mas a gente acaba gastando só nos nossos prazeres, só pensa na gente. Então a gente acaba sendo egoísta. Enquanto que na pobreza a gente acaba caindo, por quê? Porque a gente acaba se revoltando contra Deus, contra a espiritualidade, lamentando, se vitimizando, né? E como a espiritualidade traz, não é porque o irmão ele é rico que ele estaria como se fosse no inferno, né? E não é porque o irmão é pobre que ele está no céu. Por quê? Porque é o direcionamento que a gente dá. São as nossas atitudes. É o que a gente faz. Lembra muito a passagem dos talentos, né? Quando ele diz. Quando Deus diz, né? O que fizeste com os talentos que eu te dei. Então é o que a gente faz. A passagem também, quando ele diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quando o irmão ele tem muito dinheiro, logicamente ele pode sim ter uma qualidade de vida boa, a família dele, mas também ajudar aqueles irmãos que precisam do amparo, né? E a questão da pobreza é passar por ela com resignação, com resiliência, com perseverança, sem lamentação, sem murmuração, buscando sempre o consolo no Evangelho, né? Entender que tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. Então, se a gente está passando por uma dificuldade, aquela dificuldade ela não está ali por acaso. Ela veio nos ensinar algo, ela veio para que a gente pudesse aprender, né? Basta apenas que a gente se disponibilize e se permita a aprender e evoluir. E aqui eu encerro essa live de hoje, agradecendo a todos e até a próxima.